Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos na unidade de número 3 e hoje nós iremos abordar um outro conteúdo, tá? Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre e juntos a gente vai construir os nossos conhecimentos em torno desse conteúdo. Acompanha comigo. Aula de número 55. O objeto de conhecimento é a estatística, medida e amplitude de um conjunto de dados, o detalhamento, medidas de tendência central, média aritmética, moda e mediana. Bom, então, essas são as três medidas de tendência central que nós iremos abordar nessa nossa aula de hoje, tá? Média, moda e mediana. Vamos lá, então? Medidas de tendência central. As medidas de tendência central, elas servem para a gente analisar um conjunto numérico, um conjunto de dados, tá? A média aritmética é uma das mais conhecidas porque normalmente a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, as nossas notas, né, na escola, na faculdade. Quando você tem ali, por exemplo, 3 notas, qual vai ser a sua média ali no final do bimestre ou no final do período, né? Então a gente vai descobrir como que a gente calcula essa média, a média aritmética. Veja, é um valor que nem é o valor menor e nem é o valor maior. É uma média, é um valor ali mediano, tá? Então é isso que a gente vai ver, como que a gente consegue chegar na média aritmética de um conjunto numérico ali, tá bom? Além da média aritmética, nós temos a mediana e temos a moda também. Vou explicar em detalhes para vocês o que significa cada um desses termos, tá certo? Todos eles relacionados à estatística, que é um outro ramo da matemática que analisa esses comportamentos numéricos, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira cartela. Muito bem. A estatística trabalha com diversas informações que são dispostas por meio de gráficos. Então é muito comum a gente analisar os gráficos na estatística. Até porque a imagem visual ela fica mais clara quando a gente analisa os números através de um gráfico, tá? Além dos gráficos, nós também utilizamos as tabelas, que é um outro recurso bastante interessante para a gente fazer análise de um conjunto de dados, a análise numérica, tá? E com diversos números que representam e caracterizam um determinado grupo. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o grupo. Então já vou logo dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, as intenções de voto durante uma eleição. Vejam, a gente às vezes não conhece, né, todo o conjunto de pessoas que nós temos em determinada cidade, tá? A gente não consegue entrevistar todas as pessoas. Imagina só uma cidade com 100 mil habitantes. Aí, um instituto de pesquisa, ele quer saber qual é a intenção de votos, né, daquela população, daqueles 100 mil habitantes ali. Então, durante essa pesquisa, o instituto ele não vai aplicar o questionário, ele não vai fazer perguntas para as 100 mil pessoas dessa cidade, né? Seria inviável. Então, o que é feito? Eles pegam uma amostra, ou seja, desse total de 100 mil pessoas, eles escolhem ali algumas pessoas aleatoriamente, né? Sei lá, escolhe lá 3 mil pessoas. Então, eles vão entrevistar essas 3 mil pessoas desse total de 100. E aí, com base nas respostas dessas 3 mil pessoas, eles conseguem traçar um panorama de como vai ser o resultado ali daquela eleição ou daquela pesquisa, tá? Então, vejam que não é necessário entrevistar todas as pessoas. Então, são entrevistados apenas um grupo, um pequeno grupo, com base nas respostas e no comportamento desse grupo, se consegue traçar o perfil do grupo maior, tá bom? É isso que ele está falando aqui. Vamos voltar então.
Esses valores são denominados valores de tendência central. Veremos nesta aula, né, 3 medidas de tendência central. Então a gente vai estudar aqui a média aritmética, a moda e a mediana. Tudo bem? Então vamos começar com a média aritmética, que é a medida de tendência central mais comum que nós utilizamos. A média é como um ponto de equilíbrio dos números em um conjunto. Para encontrá-la, somamos todos, veja só, somamos todos os números e dividimos pelo total de números. Pelo total de números que temos. Por exemplo, se tivermos as notas de 5, 7, 8, 5, 7 e 8, né? São 3 valores. Então, nós vamos somar esses 3 valores, tá? 5 mais 7 mais 8. O total aí será igual a 20. E aí, nós iremos dividir esse total aqui, resultado da soma, iremos dividir por 3. E por que por 3, professor? Porque nós temos 3 valores. Se nós tivéssemos 4 valores, nós iríamos dividir por 4. Se fossem 5 valores, iríamos somar os 5 e dividir por 5. Tudo bem? Sempre dessa forma. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, o resultado deu 20. E 20 dividido para 3 vai restar aqui 6,67. Então, isso é a média aritmética. É quando a gente soma e divide, tá? Sempre pelo mesmo valor, ok? Pelo mesmo número de termos que nós temos. Vamos ver um exemplo aqui. Em um teste de matemática, as notas de 5 alunos foram as seguintes. Vejam, aqui estão as notas, tá? Portanto, nós vemos que são 5 notas. Qual é a média aritmética das notas desses alunos? Veja, então eu tenho um total de 5 notas. A divisão, nesse exemplo, ela não será mais por 3, e sim por 5. Por quê? Porque eu tenho 5 notas. Nesse exemplo aqui eu tinha apenas 3 notas, por isso que a divisão foi por 3, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai somar e dividir por 5, ok? Então a média aritmética, vamos representar aqui com MA, será 8 mais 7 mais 6 mais 9 mais 8 de novo. Mais 8. Tudo isso dividido por 5, ok? Já que eu tenho 5 valores. Então o resultado dessa soma aí, né? Nós teremos o resultado e esse resultado nós iremos dividir por 7. Por 7 não, perdão, por 5, né? Então vai ficar 8 mais 7 mais 6, mais 9 mais 8 de novo. Ok? Então o total aqui será de 38 dividido por 5. Ok? Então veja que a gente realiza uma soma simples, tá? E em seguida divide pelo total de valores que você tem. Então o resultado aqui dessa divisão vai ser 38 dividido por 5. Então a gente já viu que vai dar um número aqui decimal, né? Por quê? Porque 8 ele é um número par e 5 é um número ímpar. Então a gente não consegue uma divisão exata aí. O resultado aqui, tá? Vai ser de 7,6. Ok? Não consegue uma divisão exata não. Não consegue uma divisão com um número natural, tá? Porque a divisão ela é exata. Apesar da gente ter o númerozinho decimal aqui. Ok? Mas é um número exato. 7,6, tá? Não temos uma dízima periódica nesse caso aqui. Então vejam que nessa situação aqui, a média aritmética, ela vai dizer, né? Ela vai nos dar, como eu falei para vocês no início, não é nem o valor maior e nem o valor menor. Eu tenho ali um valor intermediário, tá?
E esse valor intermediário ele vai ser obtido justamente através dessa fórmula aqui, do somatório e em seguida a divisão. Vejo que nesse caso eu tenho um número maior aqui, na sequência é o 9, né? E o menor é o 6. Mas nem por isso a nota ficou nem muito baixa nem muito alta, ficou na média que a gente diz, né? 7,6, tá bom? Então, média aritmética, gente, é apenas isso. Você soma e depois divide pelo total de termos que você tem. Bacana? Vamos seguindo. Olha esse outro exemplo aqui. As idades de 6 alunos são... Então, aí estão as idades, né? Qual é a média aritmética das idades desses alunos? Então, vejam que é um conceito extremamente simples. O que a gente vai ter aqui é trabalho, né? Para fazer esse somatório e em seguida a divisão, né? Então, vamos lá. Aqui vai dar 22, 23. Aqui vai dar 25. 13 mais 12, 25, 14 mais 11 vai dar 25 também, né? 25 mais 25 é igual a 50, 50 mais 23 dá 73. Então pronto, o resultado aqui desse somatório é igual a 73. E agora, a divisão? A divisão será feita pelo total de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 7,3 dividido por 6. Tudo bem? Essa será a nossa divisão. Vamos fazer aqui ao lado essa divisão? Ó, 73 dividido por 6. Vou pegar aqui o 7. Qual é o número que quando eu multiplicar por 6 vai dar 7 ou próximo de 7? Só pode ser o número 1, não é? Porque se eu multiplicar por 2 vai passar de 7. Então vai ser 1, 6 vezes 1, 6. Aí você subtrai, o resultado aqui vai dar 1, né? 7 menos 6 é igual a 1. E o último número aqui, a gente baixa. Qual é o número que quando eu multiplicar por 6 vai dar próximo ou igual a 13? É o número 2, né? Porque se eu multiplicar 6 por 3 vai passar. Então tem que ser o 2. Nesse caso aqui... 2 vezes 6 é igual a 12. O resto aqui vai ser 1, tá? Eu quero continuar essa divisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zerinho aqui e vou botar uma vírgula, tá? Agora eu tenho 10. Vou multiplicar esse 6 por 1. O resultado vai dar 6. 10 menos 6 é igual a 4. Só que eu quero continuar, né? Essa divisão. Então eu vou acrescentar aqui mais um zero, tá? Não vou colocar mais vírgula, até porque nem pode, né? E agora eu vou encontrar o número que quando eu multiplicar por 6 vai dar ali próximo de 40. 6 vezes 7, 42, passa, né? Então tem que ser o 6, próprio 6, né? 6 vezes 6 é igual a 36. Restinho aqui de 4, né? E aí pronto, eu posso até parar aqui mesmo. Já tenho duas casinhas decimais. Então a média aritmética, nessa situação aí, ó, será também um número decimal, né? Que é o resultado ali da divisão de 73 por 6. Que é igual a 12,16. 12,16. Tudo bem? Então aí está o resultado da divisão. Vejam que não tem mistério. O que a gente vai precisar aqui é somente exercitar a questão da adição. E quando a gente chegar aqui, né, numa situação como essa, a gente vai precisar fazer a divisão para chegar num valor, tá? Essas divisões com números decimais, você geralmente usa somente duas casas decimais ali, tá? Chegou em duas casas decimais, já tá bom, tá certo? Vamos seguindo. Muito bem, então, média aritmética está ok, está superado o conteúdo, né? Vamos agora ver o que é a moda. Moda é uma outra medida de tendência central, tá? Moda é o número que mais aparece em um conjunto de dados. Veja, é o número que mais aparece em um conjunto de dados. Pronto, essa é a definição de moda, ok?
é como descobrir qual roupa é mais popular em uma escola. Então veja que o conceito matemático de moda, né, está relacionado com o conceito que a gente já conhece mesmo, né? A moda que a sociedade inventa, né? Seja na roupa, seja nos costumes. Então é aquilo que mais aparece de tempos em tempos. No caso da matemática, é o número que mais aparece em determinado período, ok? Por exemplo, se as idades de alguns alunos são 11, 12, 13, 11 e 14, então a moda é 11, pois é a idade que mais aparece. Veja, qual foi o número que mais apareceu nessa sequência numérica aqui? Ó, foi o 11, né? O 11 apareceu aqui uma vez, duas vezes. Veja que o 12 apareceu só uma, o 13 apareceu só uma e o 14 também apareceu só uma única vez. Por isso que 11 é a moda da sequência, tá? Olha esse exemplo. Em uma turma de 20 alunos, a quantidade de irmãos que cada aluno tem é o seguinte. Então aqui estão as quantidades. Então vejam que foram lá entrevistar o primeiro aluno. O primeiro aluno disse que não tinha nenhum irmãozinho, então é 0. Aí o segundo aluno disse que tinha um irmão, o outro aluno respondeu que tinha 2 irmãos e assim por diante, tá? Vejam que são exatamente 20 números porque foram 20 alunos entrevistados, tá? Qual é o número de irmãos mais comum entre os alunos? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a moda dessa sequência numérica. Vamos começar então com o número 1. O número 1 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, 7 não, né? 7, 8, 9. Então, o 1, ele apareceu 9 vezes, tá? O 1 apareceu 9 vezes. O 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 2 apareceu 5 vezes. O 2 apareceu 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O 0 apareceu aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes também, igual ao 2. Então o 0 aqui apareceu 5 vezes. Quem mais? Só, né? Então vejam que nesse caso aqui, a moda dessa sequência numérica, ó, a moda será igual a 1, ok? A moda será igual a 1. Por quê? Porque foi o elemento que mais apareceu na minha sequência. E vejam que eu vou escrever aqui o elemento em si, tá? Que é o número 1, e não a quantidade de vezes que ele apareceu. Como ele apareceu ali 9 vezes, a gente pode tender a achar que a moda é igual a 9, mas não é. A moda é o elemento em si, que nesse caso aqui é igual a 1, tá? O 2 apareceu 5 vezes e o 0 apareceu 5 vezes também. Então o número que mais apareceu de fato foi o número 1, aparecendo ali 9 vezes. Então ele será a moda da sequência, ok? Vamos seguindo, vamos lá para o próximo exemplo. Em uma temporada de futebol, um jogador marcou os seguintes números de gols nos jogos. Tá? Então aí estão a quantidade de gols, né, nesses jogos aqui. Quantos gols, né, quais gols foram mais frequentes marcados por jogo? Muito bem. Então é a mesma ideia do exemplo anterior. Vamos contar os valores, tá? Então, no caso aqui, o 1 saiu 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, 1 saiu 4 vezes. O 0 saiu 1, 2 vezes só. O 0 saiu 2 vezes.
O número 2, 1, 2, 3 vezes. O número 2, 3 vezes. E o número 3, apenas uma única vez, né? Somente uma única vez. Então aqui está. Portanto, o elemento que mais se repetiu na sequência foi, de fato, o número 1. Ok? Então, o gol modo será igual a 1 também. Ou seja, a frequência de gols aí nesse caso, né, o número é igual a 1, já que ele saiu 4 vezes, né? Ou seja, durante a partida, a quantidade de gols mais frequente foi igual a 1, tá? Então teve partida que saiu 1 gol, teve partida que saíram 2 gols, teve uma única partida que saíram 3 gols, tá certo? Então esse é o conceito de moda, conceito também bem simples para a gente entender. Vamos agora ver a mediana, acompanha comigo. Mediana é o número que está no meio de uma lista de números, quando eles estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, se tivermos as alturas de alguns alunos em centímetros, veja, então o primeiro aluno aqui, ele mede 140 centímetros, né, ou 1,40 m. O segundo aluno mede 150 centímetros, o terceiro mede 160, o quarto 170 e o último mede 180. A mediana será 160. Por quê? Porque 160 é o termo que está no centro da sequência. Viram só? Não é nem 150 e nem 170. Tem que ser o 160, porque o 160 está exatamente no centro dessa sequência. Vejam, sobraram 2 números para um lado, 2 números para o outro lado, ok? Então, como o próprio nome diz, mediana é o número que está no meio de uma lista de números. Beleza? Tranquilo? Olha esse exemplo. As pontuações de um jogador em 5 jogos foram... Então aqui estão as pontuações, né? 8, 12, 6, 10 e 15. Qual é a mediana das pontuações do jogador? Se eu perguntar para você, qual é a mediana dessa sequência numérica? Qual é a mediana? Ah, professor, muito fácil. A mediana é o 6, certo? Errado. Mas, professor, a mediana não é o termo central? Só que é o seguinte, vamos voltar aqui na definição. A definição diz que eles são organizados em ordem crescente ou decrescente. Tudo bem? Não esqueçam desse pequeno grande detalhe, tá? Desse pequeno grande detalhe. Você precisa formar o rol. Olha só, nós temos que criar o rol de números. E o que é o rol? O rol é quando você organiza um conjunto de dados de forma crescente ou decrescente, ou de forma organizada, vamos entender assim, tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa organizar esses números em ordem crescente, tá? Vamos pegar aqui o 8, o 6 que é o menor, né? Depois do 6 vem o 8, depois vem o 10, depois do 10 o 12 e por último o número 15. Viram só? E agora, se eu perguntar para você quem é a mediana? Opa, a mediana é o 10, tá? E não o 6, ok? Então não te esquece, antes de você verificar quem é a mediana, coloca os termos organizados, tá? E aí sim você verifica quem é o termo central, tudo bem? Vamos seguindo. Os salários mensais de 4 funcionários são... Muito bem, muito bem. Então aqui estão os salários. A gente já vai colocar de forma organizada. Tá? A gente já vai montar aqui o nosso rol.
Então aqui está o rol. Esses aqui são os valores. Quem é o menor deles? 2,5, né? 2.500. Depois 2.600. Depois 2.800. E por último, o 3.000, tá? Por último, 3.000. Muito bem, muito bem. Você já deve estar se perguntando aí, né? Professor, a mediana é o termo central. Mas nesse caso aqui, quem é o termo central? É a vírgula? Claro que não, né? Vejam que nesse caso nós não temos um único termo central. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade par de números. Então o termo central, eu posso dizer que é o 2.600? Não, né? Eu posso dizer que é o 2.800? Também não, tá? Então nesse caso, para a gente resolver esse impasse aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média aritmética dos valores centrais, ou seja, dos dois valores que estão aqui no meio, no centro, tá? Aí sim a gente vai determinar a mediana. Compreenderam? Mediana é o termo central. Nos outros exemplos, como eu tinha ali um número ímpar de números, então sobrava 2 números para um lado, 2 números para o outro, quem estava no meio era a mediana. Beleza. Mas aqui nós temos 4 termos apenas. Temos o número par. Então, nesse caso, a gente precisa tirar a média aritmética dos dois termos que estão ali no centro. Ok? Então, vamos lá. Vamos tirar a média aritmética de 2.800, né? Média aritmética nós já sabemos como é que calcula. 2.600 mais 2.800. A gente vai somar e vai dividir por 2, certo? Então a média aritmética aqui vai ser igual a 2.600. Aqui vai dar 4, 5 e 400, né? 5.400. Metade de 5.400, 2.500, 2.700. Então tá aqui, ó. Essa será a minha mediana. Vejam que não é nem 2.600 e nem 2.800. É um valor intermediário, ok? Tudo isso porque a gente não tinha um termo central. O termo central nesse caso aqui eram os dois, né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que tirar a média aritmética sempre dos dois que estão ali no meio. E lembrando, os termos, eles precisam estar em ordem crescente, tá? Ou decrescente, não importa, contanto que eles estejam organizados, tá? Que é o chamado rol. Beleza? Tranquilo demais, né, gente? Vamos pro próximo exemplo aqui, que o nosso tempo já voou. Em uma temporada de basquete, um jogador fez os seguintes números de pontos em 5 jogos consecutivos. 20, 15, 25, 18 e 22. Qual é a média aritmética de pontos por jogo? Essa aqui também está tranquila, né, pessoal? A gente vai somar todos os valores, soma todo mundo, né? E vamos dividir pelo total. São 5 valores, tá? 20, 15, 25 e 22. Então a média aritmética aqui nesse caso, ó, será o resultado desse somatório, tá? Professor, nesse caso a gente precisa organizar os valores em ordem crescente ou decrescente? Não, né, pessoal? Não precisa porque no caso aqui desse somatório, independente da posição que os números tiverem, né, o resultado da adição será sempre o mesmo, tá bom? Somente na mediana que você vai ter que fazer essa organização, colocá-los em rol, tá? Então o resultado aqui, ó, desse somatório é igual a 100, tá? E 100 dividido para 5 é igual a 20. Então pronto, 20 será o resultado da média aritmética desses valores. Tudo bem? Então, a média do jogador de basquete aí, nesse caso, foi igual a 20, tá? Letra B de bola. Beleza, pessoal?
Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, medidas de tendência central. Nós vimos a média aritmética, a moda e a mediana. Bacana? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!